Fala galera, beleza? Eu sou o Johnny, esse é mais um Pouco Quadrinhos e hoje nós vamos falar sobre uma história muito bacana que é a Mulher Maravilha do Jorge Pérez, que a Panini está relançando aqui no Brasil, ou meio que lançando, né? Dependendo do jeito que você olha a coisa, e é um material muito bacana e que vale a pena dar uma olhada, beleza? Então vamos lá, vamos falar a respeito disso. Bom galera, antes da gente realmente começar a falar sobre essa fase da Mulher Maravilha do Pérez, vamos só dar um pouquinho de contexto para vocês entenderem aonde que ela está na história da personagem, tá? Na fase que ela se enquadra dentro da DC Comics e na história da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha foi criada lá em 41 pelo William Moulton Marston, que é um sujeito que tinha várias áreas de interesse aí, para vocês terem uma ideia. Ele escreveu quadrinhos, fez várias outras coisas, ele ajudou inclusive a inventar, participou ali na invenção do polígrafo com alguns componentes do polígrafo, que é o detector de mentiras, ok? A Mulher Maravilha, desde lá da década de 40 até o evento que foi a Crise das Infinitas Terras, passou por diversas fases diferentes, uma fase disco, uma fase ali que ela era uma bonequinha, na verdade, um bibelô, e foi mudando ao longo do tempo, inclusive acompanhando as próprias mulheres, né, a identidade das mulheres que estavam mudando, ganhando cada vez mais espaço na sociedade, e ela foi acompanhando isso que estava acontecendo. Quando teve Crise nas Infinitas Terras, o grande evento da editora, um negócio que talvez seja o evento mais importante até hoje das histórias em quadrinhos, a versão dela, da Mulher Maravilha, a versão original da Mulher Maravilha acabou encerrada, teve o destino dela ali junto com o Steve Trevor, a versão original dos personagens, e acabou, tá? Acabou. O universo DC estava zerado, a continuidade estava começando novamente, os personagens estavam voltando e vários artistas importantes foram escalados para mexer com esses personagens. O John Byrne foi fazer o Superman, o Frank Miller fez a primeira história, o ano 1 do Batman, que é uma coisa que tem até hoje tem um impacto gigante no personagem, e naquela época ela pavimentou o terreno de tudo que ia ser construído, como o Batman ia ser retratado. E o Jorge Pérez acabou querendo fazer a Mulher Maravilha. Tinha um outro artista escalado, um outro argumentista escalado. A visão da editora não bateu muito com o que ele estava querendo, tanto que ele participa apenas das duas primeiras edições, que é o Greg Porter. Então, ok? Depois disso, o Jorge Pérez, que é argumentista e desenhista, tem a ajuda do Len Wein, que é um cara que criou, inclusive, o Monstro do Pântano. Bom, não vou dar muitos spoilers dessa revista, tá? Dessas edições da Panini. Vou falar no modo geral a importância dela e por que é tão legal essas histórias, tá ok? Bom, essas histórias mostram várias coisas, cara. Assim, nesse primeiro encadernado a gente vai ver principalmente a origem das Amazonas, a gente vai entender o que elas são, a gente vai ver a chegada do Steve Trevor na Ilha Paraíso, a gente vai ver a Diana chegando no mundo dos homens, no mundo do patriarcado, e a gente vai ver o confronto da Mulher Maravilha com o Ares, que é o que tudo indica vai ser o grande vilão do filme da Mulher Maravilha, estrelando a Gal Gadot, que começa esse ano lá se não me engano é novembro, eu acredito que é isso que vai estrear nos cinemas este filme. Bom, mas enfim, voltando à nossa revista. Essa fase do Jorge Pérez na Amazônia, ele mostra como elas são criadas, tem a ver com a reencarnação de almas, na verdade, que foram de mulheres assassinadas durante a história, durante toda a história as mulheres foram assassinadas por homens e elas acabaram parando num vácuo, um negócio assim, coisa, e quando as deusas do Olimpo, com a ajuda do Hermes e mais alguns outros deuses lá, resolvem que a humanidade precisa dar um salto para frente, tá? Precisa evoluir, e eles resolvem dar uma ajudinha e colocam algumas pessoas, eles inventam uma raça, eles criam uma raça que vai dar esse pontapé inicial. E nesse caso são as Amazonas, ok? Bom, enfim, tem uma série de outras coisas envolvidas aí, não vou falar muito para não estragar a surpresa, apesar dessa história ter 30 anos já, né? Mas tem gente que ainda não conhece. Bom, galera, o negócio é o seguinte, essas histórias foram concebidas num mundo muito, entre aspas, um pouco mais inocente. Apesar da Guerra Fria estar acontecendo nesse período, a gente não tinha tanto acesso à informação, as coisas demoravam para a gente ficar sabendo o que acontecer, então por isso talvez tenha essa impressão das coisas serem mais simples do que realmente elas eram. Mas enfim, no contexto da Guerra Fria, essas histórias mostram a princesa Diana, a Mulher Maravilha, chegando num mundo que é dominado pelos homens, onde as mulheres são ditas como inferiores, e ela tem que lidar com essa situação. A gente tem alguns personagens importantes para ela nessa transição
nessa história, tá? Que é a Júlia Capatelis, que é uma professora com descendência grega, que vira meio que uma espécie de segunda mãe para ela, e a filha dela também está ali, que também vai ter um papel importante em histórias vindouras. A gente tem ali o Steve Trevor, que é um cara que meio que faz a conexão da Diana com o mundo dos homens ali, tá? Que é um cara mais velho nessa fase, tá bem mais velho que ela, por sinal. A gente vê a Eta Candy, que também está tendo um papel importante nessa fase do Greg Rucka, que vai começar a sair aqui no Brasil, tá? No Rebirth. É uma personagem bem diferente do que vocês vão encontrar no Rebirth, tá? Vocês vão ver que ela é bem diferente. Inclusive a personalidade dela é bem diferente, mas enfim, é uma história boa. O mote principal dela mexe com o Ares, que quando tomar o poder, né, o cara vai virar o pica do Olimpo, é o que ele pretende, né? Isso tem algumas similaridades com aquela história do Apolo querendo virar, na frase do Brian Azzarello, que saiu recentemente aqui no Brasil. Tem alguns paralelos com aquela história ali, tá? De um deus querer assumir o lugar de Zeus no Olimpo, tá? Mas o lance do Ares é o seguinte, ele é o deus da guerra, ele quer a destruição, o caos é a mudança, e ele é o deus da guerra, ele é o cara que manda no negócio. E na época da Guerra Fria, qual o melhor jeito de você conseguir a guerra? É você jogar um país contra o outro. A gente está na época da paranoia nuclear e todas essas coisas, então o que foca a história? A história foca entre os Estados Unidos e entre a Rússia, a União Soviética na época, tem que começar um conflito, e o Ares está mexendo nas duas partes. Cara, o jeito que o Pérez retrata isso daí, essa questão dessa paranoia e tal, ficou bem legal. Você lê ali no subtexto, né, do que está sendo retratado, é bem interessante o jeito que ele retrata isso, bem interessante mesmo, tá? O conflito aqui, na hora que a Diana enfrenta realmente o Ares, o jeito que a resolução do conflito ela acontece, o Ares percebe que apesar dele ser uma criatura de caos, uma criatura de mudança, um agente da mudança, talvez a mudança do jeito que ele estava planejando acontecer não seja tão legal para ele, né? Então, ele tem um jeito diferente de um personagem que é um inferior em termos de poder, acabar derrotando um sujeito que é um deus, tá? É bem interessante o jeito que acontece isso, é bem bacana, acho que vocês vão curtir. Nessa fase aqui do Pérez, nesse primeiro arco, na verdade, ele está começando a estruturar algumas coisas, que eu vou dar só uma pontinha para vocês do que vem aqui para frente. Nessa fase ela começa a mostrar a Mulher Leopardo, que é uma versão bem interessante da personagem ali, o jeito que ela é estruturada, acho que vocês vão gostar, acho que é bem legal. Começa a mostrar ali, tem uma personagem chamada Minnie Meyer, que também tem um papel muito importante na propagação da mensagem da Diana, de igualitária e de sociedade mais junta, né? Mais que todos tenham acesso às informações, que todos sejam iguais e que todos sejam irmãos, né? Mais fraternal, vamos dizer assim. Enfim, é uma fase bem bacana que eu acho que vale a pena acompanhar, e o Pérez desenha até o número 24 dessa revista. A Panini lançou aqui nessa revista no molde dessas lendas do universo DC, que é um papel offset, na verdade, então um custo, na verdade, um acabamento um pouquinho mais simples, e eu acho que essa fase merecia, como já foi tentado outras vezes, inclusive tem uma edição desse primeiro arco em capa dura, que chama Deuses Imortais, e eu tenho aqui a versão Minibus. Eu comprei isso aqui, na verdade, porque eu achei que a Panini nunca ia lançar isso aqui no Brasil. Mas enfim, ela está lançando. O contrassenso da editora, se for pensar, ela fala, nossa, é uma das melhores fases do personagem em todos os tempos, blá, 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 e ela pega e lança em papel offset. Então, por que não fez um acabamento melhorzinho, né? Essa edição aqui que eu tenho o Minibus, tá? Só para vocês terem uma ideia, ela tem uma dust cover, tá aqui, bem grossinha. Aqui são as primeiras 24 edições da personagem. E garanto para vocês que os próximos arcos são muito legais. Tem um arco na Ilha Paraíso, tem uma contra... Cara, é bacana mesmo, pode comprar sem medo, que eu acho que vai ser legal. Se vocês quiserem aproveitar, já quem conhece alguma coisa, está realmente curioso, já está em pré-venda em várias livrarias e na Comics. Já tem ali para vender o número 2 e o número 3, que devem sair agora em março e abril. Então a Panini em 3 meses ali praticamente vai estar matando essa primeira passagem do Pérez no título. Eu acho que se você não conhece, se você quer saber quem é a Mulher Maravilha, é uma oportunidade de ouro para a gente pegar. Ainda mais agora que vai aparecer o filme, né? O filme está aí para sair já. Está o Rebirth também, que é uma fase bem legal do personagem. Então é muito bacana a gente opor essas versões diferentes de um personagem tão icônico quanto a Mulher Maravilha.
Bom, galerinha, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso vídeo aqui falando sobre a Mulher Maravilha do Jorge Pérez. Conforme forem saindo os outros encadernados, a gente fala mais sobre a história, mas enfim, é uma fase que eu acho que você deve acompanhar, porque é muito, muito boa, tá? Eu sei que tem muito material saindo em banca, mas esse é um dos clássicos, tá? Se você gosta da Mulher Maravilha, se você gosta dessa história da DC, é um que vale realmente a pena. Bom, enfim, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, dá o seu joinha aí pra gente, acompanha a gente. Vai ter também esse mês aí, final do mês de março, começo de abril, vai rolar a tag dos Vingadores das HQs, falando sobre o Rebirth. Então, se você está ansioso, quer saber mais sobre o Rebirth, você está ali um videozinho, vai sair vários videozinhos, na verdade, falando sobre esses títulos para vocês. Então, eu acho que essa é uma tag bem bacana, tá? Deixa o seu joinha, deixa o seu like aí pra gente, ajudar a fortalecer o canal, tá? Sempre legal pra gente continuar aqui fazendo e falando com vocês. E comentem, cara, comentem bastante. Obrigado pelos comentários que vocês fizeram no nosso vídeo falando sobre a revista Mensais. Foi muito legal, a participação de vocês foi incrível, sensacional mesmo. Gostei muito do papo que a gente teve, legal? Bom, galera, é isso aí. Tamo junto, espero que vocês estejam gostando do trabalho e é isso aí.